Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, meu nome é Letícia Bernadette, eu sou repórter de política do jornal O Tempo e hoje eu estou aqui na Defensoria Pública de Minas para conversar com a Defensora Pública Geral, Raquel da Costa Dias. Doutora, muito obrigada por ter aceitado esse convite para conversar com a gente. Oi, Letícia, é um prazer conversar com você, estamos sempre à disposição. E doutora, para a gente começar, recentemente a gente teve aí a homologação do Acordo de Mariana, há um tempo atrás a gente teve de Brumadinho também, e a Defensoria Pública, ela teve uma atuação, nesses acordos. Então eu queria que a senhora começasse me falando como que foi justamente essa atuação da Defensoria Pública. Bom, a Defensoria Pública é a instituição constitucional que garante o direito à efetivação de direitos, acesso à justiça às pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser de diversas formas. Quando ocorreu o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, vou começar a falar de Brumadinho para depois entender o que a gente fez em Mariana. Nós fomos para a Estação Conhecimento, que era o lugar onde as famílias iam procurar saber das vítimas, se elas estavam vivas, mortas, o estado, a situação de cada uma. A Defensoria foi para lá para garantir o acesso constitucional à informação a essas famílias. E naquele momento a gente começou a estabelecer já um diálogo com a Vale, tanto que nós tivemos acesso à lista das pessoas desaparecidas, nós passamos essas informações para as pessoas. E com isso começou a surgir as demandas decorrentes desse rompimento, as demandas de direitos individuais que a Defensoria atende. Então era um transporte para o IML, uma situação peculiar da família, um aluguel social. Depois as pessoas perderam renda, então a pessoa perdeu seu caminhão com o rompimento da barragem, ela queria a reparação daquele caminhão, ela queria a reparação da atividade econômica, ela vendia bolo e deixou de vender. E aí a Defensoria foi estabelecendo com a Vale um termo de compromisso para a reparação de direitos individuais disponíveis. Com isso, a gente foi celebrado isso em abril de 2019. Possibilitou que as pessoas fossem reparadas, muito bem reparadas, em valores superiores ao da jurisprudência nacional. E isso foi pavimentando a estrada para que o acordo coletivo pudesse ser assinado, negociado e depois implementado. E isso aconteceu em fevereiro de 21, a gente assinou o acordo coletivo de Brumadinho no valor de 37 bilhões de reais. E a gente começou a perceber, quando eu falo a gente, instituições de justiça, os próprios poderes executivos, que o TETAC de Mariana, que foi um termo de compromisso assinado lá logo após o rompimento de Fundão em 2015, ele não era satisfatório. A Fundação Renova ela não conseguia implementar as medidas de reparação que eram necessárias, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. E aí surgiu sim uma necessidade de renegociação desse acordo de Mariana, e foi isso que foi feito, tanto do ponto de vista da reparação ambiental, da reparação socioeconômica, compensação ambiental, compensação socioeconômica e também de indenização de direitos individuais. Esse modelo que a senhora falou, de indenizações individuais de Brumadinho, ele foi aplicado em outros casos também, Quais características que acabaram tornando esse modelo uma referência nesses acordos? Bom, ele foi aplicado sim em Itabira, ele foi aplicado em Nova Lima, quando a gente teve a questão lá da barragem que podia ser rompida ou não, que estava em descomissionamento em Macacos. Ele também foi aplicado em Barão de Cocais. Os parâmetros desse termo de compromisso foram aplicados também em Maceió, no caso da Braskem. E por que ele é tão efetivo? Porque a gente disse para a Vale desde o início, negociar com a Defensoria não vai sair mais barato, vai sair mais caro. A gente negocia valores superiores ao da jurisprudência nacional. E por que ele é interessante também para as empresas? Porque elas reparam de maneira rápida. Evita aqueles litígios e brigas judiciais de anos. Então, por isso que eu acho que ele é um modelo inédito, ele é um modelo muito efetivo e muito próximo da população, no sentido dela se sentir devidamente reparada de forma rápida e eficaz. E qual que a senhora diria que foram os maiores desafios enfrentados para a conclusão desses acordos, tanto de Brumadinho quanto de Mariana? Bom, Brumadinho foi uma tragédia humana, foram 272 joias, que são pessoas que nós perdemos na tragédia. Então, lidar com essas famílias, como servidora pública, eu digo até hoje que
seja dos maiores desafios que eu tenho na minha carreira, porque são pessoas que sofreram muito, são pessoas que perderam não só um parente, mas perderam 1, 2 parentes e vários amigos. Então, Mariana, eu digo que o maior desafio foi humano, né, da gente conseguir tocar aquele coração das pessoas, mostrar que a gente queria fazer um bom trabalho, que a gente respeita a dor delas e que exatamente o respeito à dor é que faz com que a gente tenha tanto afinco para fazer uma reparação justa para toda a bacia do Paraopeba. Já em Fundão, ela foi um grande desastre ambiental e menor do ponto de vista humano. A gente teve um número de mortes menor, mas morte a gente não indeniza, a gente não repara, a dor é irreparável. Mas eu digo que talvez o grande desafio da repactuação foi reunir numa mesa 9 instituições públicas, 3 defensorias, 3 ministérios públicos, 3 executivos e com isso fazer o acordo acontecer. Muitos interesses em jogo, né, todos legítimos, e a gente chegar aí num consenso não foi fácil. Com o consenso primeiro no poder público, para depois a gente brigar e conseguir o consenso com as empresas. E para além desses desafios, o que a Defensoria Pública talvez tira de aprendizado ao lidar com esses desastres que a gente teve aqui em Minas? Bom, a Defensoria lida com pessoas, né? A Defensoria trata de pessoas, a Defensoria cuida de pessoas e dos maiores aprendizados, eu digo que como defensora pública, hoje como defensora geral, seja o respeito ao ser humano e saber que aquela dor, ela merece ser tratada e ela precisa de uma reparação rápida e justa. Eu acho que a gente está num país, no Brasil, que é muito litigante, a gente tem um sem número de processos judiciais em curso e as pessoas não se sentem devidamente reparadas porque elas demoram muito para serem indenizadas. Então eu acho que o recado, o aprendizado da Defensoria Pública Mineira e talvez o que ela deixa de legado e o que ela ensina também para as outras instituições de justiça é que as pessoas merecem sim ser reparadas e a gente tem o dever de fazer isso de forma rápida. E pensando agora no pós, né, doutora, como que a Defensoria ela tem atuado para garantir que esses acordos, né, de reparação, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, eles não sejam apenas compensatórios, digamos assim, mas eles também contribuam para a reconstrução dessas comunidades que foram afetadas? Eu digo, outro dia eu disse isso numa entrega de Brumadinho, que o mesmo afinco, o mesmo esforço que a gente tem que fazer para que o acordo seja assinado, a gente deve fazer para que ele seja devidamente cumprido. Não é fácil tirar um acordo do papel. Então, para a Defensoria Mineira hoje, o grande desafio é fazer o acordo sair do papel e o direito e a reparação chegar na mão daquelas pessoas. Então nós estamos preparando grandes mutirões, né, em Mariana, em Ponte Nova, ao longo aí da bacia do Rio Doce, na parte mineira, para que as pessoas, em Governador Valadares, para que elas recebam o que de fato elas merecem receber e mais do que isso, que do ponto de vista coletivo, a reparação também chegue de uma forma rápida, que as medidas ambientais, socioeconômicas sejam tomadas para que o Rio Doce consiga virar essa página, não dependa tanto da mineração como única atividade econômica e consiga aí seguir em frente de uma maneira produtiva e segura. Pensando justamente nesses mutirões, eu até iria questionar a senhora sobre isso, né, que ele está sendo feito até em parceria com o Tribunal de Justiça, né, para a efetivação desses direitos. Como que está funcionando esses serviços? Como que a população afetada, que tem direito a receber essas indenizações, como que eles podem estar contando aí com a ajuda da Defensoria Pública para garantir esse direito? Bom, a Defensoria Pública vem conversando com o Tribunal de Justiça desde antes da assinatura do acordo. O Tribunal de Justiça é um grande parceiro da Defensoria Pública e nós estamos organizando os mutirões. Por exemplo, em Mariana, nós teremos programas de indenização definitiva, nós teremos o programa de transferência de renda, uma série de programas de reparação individual que a Defensoria estará a postos para atender a população. O Tribunal de Justiça montará uma estrutura de mutirão e as pessoas também podem comparecer com seus advogados constituídos para que esse direito seja efetivado. Da mesma forma em Valadares. Valadares a gente teve um problema de interrupção do serviço de água. São 29 mil ações ali em Valadares e nas cidades próximas, que a gente vai indenizar o dano moral pela interrupção do serviço de água. Serão feitos grandes mutirões de uma maneira facilitada, simples, para que as pessoas possam comparecer ou acompanhados de defensor público ou de advogado para, quem quiser, firmar os acordos de reparação. E, doutora, a senhora que vem acompanhando, né, esses acordos, como que a senhora vê
a evolução das políticas de reparação aqui no Brasil? A senhora acha que ainda precisa mudar alguma coisa, que ainda precisa avançar? Qual é a avaliação que a senhora faz sobre isso? Eu acho que a gente tem muito para melhorar, né? Logo depois de Brumadinho, no ano ainda de 2019, o Supremo Tribunal Federal, ele criou um observatório das grandes tragédias brasileiras. E nesse observatório, era até o ministro Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal, quando nós olhamos aí para as grandes tragédias, Boate Kiss, aquele crime que aconteceu, eu acho que Unai, de assassinato de auditores do trabalho, as famílias, 20 anos depois, elas não tinham sido indenizadas. Então, eu acho que a gente tem muito para crescer no que diz respeito à indenização de pessoas em grandes tragédias. A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, o World Trade Center, quando as duas torres caíram, foi feito um mutirão imenso para que as pessoas fossem reparadas de maneira rápida, num lema de que pague alto e pague rápido. Eu acho que esse lema tem que ser internalizado aqui para dentro do Brasil. E é isso que a Defensoria de Minas vem trabalhando, para que as pessoas recebam alto e recebam rápido, para que elas consigam virar essa página. Então, eu acho que a gente tem que caminhar de um país litigante para um país que produz consenso. Esse eu acho que é o nosso grande desafio hoje. Na avaliação da senhora, com esses acordos, a senhora acha que a justiça foi feita, que a justiça cumpriu o seu papel? Sim. Eu acho que a justiça foi feita. O desafio de Fundão foi maior que o desafio de Brumadinho do ponto de vista do tempo, né? Nós demoramos aí quase 10 anos para dar uma resposta para a população, né? 9 anos da tragédia, que nós fizemos agora em novembro, mas também foi um valor significativo com medidas robustas de reparação e compensação. Então, eu acredito sim que as instituições do Brasil são fortes, o poder judiciário é forte e que a gente deu uma resposta efetiva a esses grandes desastres ambientais. A senhora chegou a citar sobre essa questão, né, que a Defensoria Pública, ela busca essa agilidade na resolução de conflitos e é um trabalho justamente da Defensoria, né, de priorizar essa conciliação antes da judicialização. Como que essa prática tem ajudado? A senhora pode explicar um pouco mais sobre como que funciona a atuação da Defensoria Pública nesse sentido? Sim, é um prazer a gente conversar sobre isso, porque hoje na Defensoria Pública, qualquer assistido, né, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade que nos procure, ele é encaminhado para um centro de mediação e conciliação. Ele é encaminhado para que a gente consiga resolver essa demanda de maneira consensual. E isso acontece nas mais diferentes frentes, desde uma ação de alimentos, que a mãe nos procura dizendo que o pai não paga alimentos para o filho, a gente chama o pai para conversar, resolve a pensão, resolve a guarda, a convivência, como é que vão se dar as visitas, estabelece tudo e a gente faz o acordo aqui dentro mesmo da Defensoria Pública, tentando desafogar o judiciário. Desde então da questão de família, até, por exemplo, o direito de vizinhança. Eu dei o exemplo agora recente, a gente assinou um ACT com o Instituto de Mediação Aplicada, eles irão nos auxiliar na nossa mediação aqui, conciliação, de 2 vizinhos que brigavam, 2 vizinhos que tinham construções irregulares em aglomerados aqui em Belo Horizonte, e o problema é que um vizinho, com a parede que ele fez, tampava a iluminação do outro vizinho. Então, os defensores foram até a casa desse vizinho, um projeto que a gente chama de Defensoria no Lar, e a gente conseguiu resolver o problema com a colocação de tijolos de vidro, para facilitar a iluminação do vizinho e o outro. Conseguiu resolver, eles dividiram lá o valor da construção e a questão foi solucionada. E eles ficaram extremamente gratos à Defensoria. Com isso, a gente evita um sem número de brigas, né? Que às vezes chega até a agressão física. Então, o papel da Defensoria é muito nesse sentido. Ele vai do pequeno e utilizando as mesmas premissas para o grande, desses grandes acordos. Existe alguma área específica da justiça que essa abordagem ela tem se mostrado mais eficaz, digamos assim? Eu acho que na área de família, muito, e a gente vem crescendo muito a nossa conciliação e mediação no cível com excelentes resultados. Muito. O que antes para a gente era mais difícil, porque cível são situações mais complexas de dívidas, de direitos de vizinhança, de construção, regularização fundiária, a gente vem conseguindo evoluir em bons acordos em benefício de todos. Em termos de resultado, essa prática ela tem ajudado a desenvolver o judiciário no Brasil? Que balanço a senhora faz? Sim, os nossos percentuais de acordos, eles vêm aumentando a cada dia.
Para você ter uma ideia, talvez nas áreas de família a gente responda por 80%, 90% das ações judiciais. Hoje, na Defensoria Pública, a gente consegue, da demanda inicial que aporta hoje na nossa porta aqui de atendimento na Guajajaras, a gente consegue resolver talvez 60%, 70%. De forma extrajudicial e encaminhar para o judiciário só 30%. Antes a gente encaminhava 100% para o judiciário. Então, com isso, a gente consegue economizar, inclusive, em custos para o Estado. Né? O Estado, então, desafoga o judiciário, fica um judiciário mais leve, mais barato, e a própria defensoria também, ela ganha com isso, porque a hora defensor também a gente gasta só ali naquela demanda inicial, não fica num processo durante anos. E doutora, até pensando para quem está nos acompanhando, né, seja assistindo no YouTube, seja ouvindo na rádio, como que a população ela pode ter acesso a esse tipo de serviço da Defensoria Pública? Bom, a Defensoria Pública está aberta todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, porque aqui eu falo que é igual ao hospital. A gente não pode fechar porque chega uma pessoa passando mal, precisando de um medicamento, de uma internação né, grave, situações graves. Então a gente atende de forma presencial, né, todos os dias, aqui na Guajajaras 1707, sétimo andar, em diversas unidades do interior, no nosso portal www.defensoria.mg.def.br, tem lá a relação de todas as unidades do interior e também de forma online. Né? A pessoa pode tentar iniciar esse atendimento de forma remota, mandar os documentos e a gente dá seguimento depois ao atendimento com o defensor público. Doutora, já caminhando aí para o final, né, a gente já está encerrando o ano, pensando, né, aí no futuro da Defensoria Pública até para 2025, qual vai ser o foco da Defensoria? Existe alguma pauta que a Defensoria deve atuar aí em um futuro mais próximo? Bom, a Defensoria segue trabalhando aí em benefício da população em situação de vulnerabilidade de Minas Gerais e a nossa pauta para o próximo ano é a expansão da instituição para áreas onde a Defensoria ainda não está, particularmente o norte de Minas Gerais e cidades que são polos regionais e que também não contam com o nosso serviço. Em 2025 nós abriremos Manhuaçu, Nova Serrana, Paracatu, Salinas e Araçuaí e fortaleceremos a Defensoria em diversas unidades já instaladas. É exemplo de Naí, Montes Claros, Patrocínio, Alfenas. A gente vai fazer um grande fortalecimento institucional e expansão também para cidades de baixo DH e grande adensamento populacional. Existe um balanço de quantas cidades a Defensoria atua hoje em Minas? Sim. Para quantas cidades agora a Defensoria vai atuar? Bom, a gente atua hoje em 121 unidades, a gente deve passar dos 130, 135 em 2025, em fortalecimento. Dos 54 novos defensores que tomaram posse, 32 serão encaminhados para expansão institucional. Os outros serão encaminhados para substituição de falecimentos, exonerações e aposentadorias. E para encerrar, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, né, justamente dessa expansão da Defensoria, né? Como que isso vai contribuir para a justiça no Estado como um todo? Isso contribui das mais diferentes formas, né? A Defensoria, ela é a instituição mais nova do sistema de justiça. Nós fizemos 48 anos agora em agosto. A gente tem um Tribunal de Justiça com 150 anos, o MP com 113, mais de 100 anos. E a Defensoria, por que ela é tão importante para a população? E não é só para a população que é usuária do serviço da Defensoria, é para a população como um todo. A abertura da Defensoria, até em zonas rurais, em áreas mais que a gente tem muita agricultura, ela possibilita acesso à justiça até, por exemplo, na venda de crédito de carbono de pequenos agricultores. E isso possibilita um aumento e um respiro, um respeito ao meio ambiente. Né? Então, a Defensoria, ela cuida desde o meio ambiente até situações peculiares e próprias das pessoas, situações cotidianas, por exemplo, uma pensão alimentícia, um problema de uma batida de um carro, uma dívida que você tem, uma cobrança indevida de IPTU e por aí vai. Perfeito, defensora. Eu agradeço novamente a disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço. E para quem nos acompanhou até aqui, eu vou deixar o convite para acessar o nosso site, otempo.com.br, para mais notícias de política e de diversos outros temas. Até mais. Obrigada, até mais.